Olá pessoal, boa tarde. Dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje nós vamos prosseguir o nosso tema de projeções, tá? Falando sobre uma projeção muito comum, que é a projeção azimutal, certo? Essa projeção, gente, vocês também vão encontrar em algumas literaturas, em alguns livros, né? Um outro nome para ela, projeção plana, projeção polar, né? Geralmente ela é utilizada exatamente para a representação das áreas polares, né? Mas essa projeção ela pode ser utilizada em qualquer ponto, não há nenhum problema, né? Afinal de contas, o ponto de tangência é o centro da projeção, onde ela toca o centro, certo? Mas comumente ela é chamada de projeção azimutal, certo? Essa projeção, gente, aqui nós temos duas projeções aqui pela imagem, certo? Se vocês observarem que nós temos uma projeção cujo centro, cujo ponto de tangência é o Brasil, né? E aqui nós temos um outro ponto cujo centro, cujo ponto de tangência é exatamente a América do Norte, extremo norte da América do Norte, mais precisamente o Polo Norte, né? Por isso que ela está aí sendo denominada de projeção polar, né? Cujo centro está em um polo, né? E a outra projeção azimutal centrada no Brasil, certo? Se vocês observarem pelo recorte dos continentes, pelo formato, pelo desenho que eles apresentam, a gente vai considerar que eles estão um tanto que distorcidos, né? Ou seja, se você observar, não há uma proporcionalidade entre as formas, né? O formato, o contorno e também as áreas. Repare que o Brasil aparece muitíssimo pequeno, né? Em contrapartida, você vai perceber que à medida que a gente vai se distanciando desse ponto de tangência, do ponto de toque, do centro da projeção, eu vou encontrar aumento das distorções tanto de área quanto de forma. Então você vai percebendo que os recortes continentais eles vão ficando um pouco estranhos, né? Aquilo que a gente convencionalmente costuma observar em um mapa. Produzido na projeção de Mercator, né? Gente, a projeção azimutal ela apresenta apenas distâncias e direções relativas ao ponto a ser cartografado. Esse tipo de projeção ele foi desenvolvido pela União Soviética, né? Lá num período muito importante da nossa história chamado de Guerra Fria, né? Provavelmente com um interesse político ideológico, como nós já falamos, as projeções elas apresentam uma vertente ideológica, né? Como a gente já estudou a projeção do Peter, né? Uma projeção terceiro-mundista, né? Dando ênfase na cartografia aos países mais pobres do globo, né? Notadamente os países do sul. Quando a gente compara a projeção de mercado, a gente vai ver uma tendência de valorização da Europa, daí a gente tem uma visão eurocentrista, uma visão que coloca a Europa no centro de tudo, no centro do conhecimento, no centro das grandes navegações, no centro das grandes descobertas. Então, essas projeções elas apresentam visões ideológicas, né? Observe, por exemplo, nessa projeção aqui, o Brasil, né? Nós temos o Brasil no centro, né? Aí a gente quer representar, quer enfatizar o nosso país, quer dar notoriedade ao nosso país, o Brasil, quem fez colocando o Brasil no centro, uma visão do mundo a partir da projeção azimutal centrada no nosso país. A projeção azimutal de maior difusão na atualidade, de maior conhecimento, assim, de maior acesso também, né? Você costuma ver bastante a projeção centrada no polo, projeção azimutal polar. Nela há distorções em relação ao distanciamento do centro do mapa. Em geral, esse tipo de projeção destaca as terras próximas ao polo norte, né? Dando maior realce ao hemisfério norte, né? Os continentes localizados no hemisfério sul, que encontram na periferia
da representação, né, do mapa, menos, né? Por isso é considerada a mais geopolítica de todas as projeções, né? Essas projeções, como eu disse para vocês, elas têm uma finalidade política e ideológica, certo? Bom, gente, é muito comum a gente encontrar essa projeção, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de pesquisar sobre, né? Quando você vê, por exemplo, no logotipo da Organização das Nações Unidas, vocês vão perceber que o centro da projeção é o Polo Norte, exatamente porque o Polo Norte não constitui terras emersas, né? O Polo Norte nada mais é do que uma camada, uma calota imensa de gelo, né? Então, assim, nós vamos verificar que essa projeção foi colocada no capacete, no logo da ONU, exatamente para dar a ideia de neutralidade do órgão, né? De supranacionalidade, ou seja, é um órgão neutro em relação aos demais países, ou como nós veremos posteriormente, um órgão aparentemente neutro, né? Do ponto de vista da tomada de decisões, das influências políticas, né? Das influências econômicas, geopolíticas, né? Mas isso a gente vai discutir posteriormente. Então, volto a frisar que vocês vão perceber que o centro nós teremos menor distorção de área e forma, e à medida que eu vou me distanciando desse centro, repare que os círculos são concêntricos, eu vou aumentando esse nível de distorção. De novo, nós temos que relembrar, pessoal, que qualquer projeção ela vai apresentar distorções. Não existe nenhuma projeção que não apresente distorções. O que nós teremos são projeções que apresentam menos distorções em comparação com outras, ou que distorcem alguns aspectos e conservam outros aspectos, né? Prioritariamente nós vamos falar de área, forma e angulação dessas projeções, certo? Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje nós também vamos falar de uma projeção, ou melhor, de uma representação cartográfica. Não é uma projeção, certo, gente? Mas é uma representação gráfica, cartográfica, chamada de anamorfose, né? Essa palavra anamorfose, ela tem justamente relação com morfo, com forma, né? Esse radical aqui, morfo, vem de morfo, forma, né? Então, a anamorfose é uma representação, eu posso representar vários espaços, né? Tendo como base uma anamorfose geográfica, porque na realidade a anamorfose geográfica é um tipo de representação em que o fenômeno que está sendo representado ele é proporcional, ele apresenta proporcionalidade ao tamanho da área. Repare, gente, que aqui nós temos uma pequena legenda em que esse pequeno quadrado aqui significa 2 milhões de habitantes. Pelo título da anamorfose, eu vou perceber que o que está sendo representado neste desenho é a distribuição da população mundial, tendo em vista os países mais populosos, né? Evidentemente que essas áreas elas estão diferentes, né, tanto em forma quanto em tamanho, né, das áreas reais desses países. Então, por exemplo, se você for pegar o mapa da China, a China não é um retângulo como esse que está sendo representado aqui, com esse tamanho, mas proporcionalmente ao fenômeno que está sendo representado na representação cartográfica aqui, a China assume este tamanho, né? Então, repare que é comum a gente encontrar esse tipo de representação na geografia quando a gente quer dar ênfase a algum fenômeno. Então, aqui de cara, pela imagem, você vai conseguir perceber quais são os países mais populosos do planeta, né? Observando, claro, o tamanho de cada área aí representada. Então, você vai ter Índia, China, Paquistão,
Estados Unidos, Brasil, né, Japão, Indonésia, como Nigéria, como países muito populosos e que eu consigo aprender essa informação apenas com a rápida observação da anamorfose. Então, é uma representação bastante usual, né? O seu uso tem aumentado muito na geografia exatamente com o objetivo de enfatizar algum fenômeno, né? De dar mais notoriedade, né? Assim a análise fica mais fiel, mais fidedigna, né? Então aqui o critério fenômeno é população e essa representatividade na extensão da área aqui de cada país está representada aí por esses quadrantes, né? Essas figuras geométricas aí, com ângulos de 90 em cada um, certo? Então aqui não tem muito o que a gente discutir. Então se eu quisesse representar a fome, distribuição da riqueza, se eu quisesse representar, por exemplo, a quantidade de áreas preservadas, reflorestadas, queimadas, quer dizer, qualquer fenômeno eu posso representar na anamorfose. E aqui nós temos de mundo, mas assim como o mapa eu posso modificar a variação de escala, eu posso, por exemplo, trabalhar com a anamorfose para a América, a anamorfose para os estados brasileiros, então, né, a divisão política dos estados brasileiros, e aí eu considero, por exemplo, a população desses estados. Então, são diferentes formas de se trabalhar com esta representação, certo, gente? Bom, prosseguindo, gente, a gente vai iniciar hoje, não vamos nos aprofundar muito hoje em relação ao estudo de escala, né? Nós estamos no 8º ano, vocês já estudaram escala no 6º ano, estudaram escala também no ensino fundamental menor, né? Então vocês já têm a noção de escala em mente, né? Nós vamos relembrar um pouco a vocês sobre as escalas, né? E os instrumentos, tipos e tamanhos de escala, né? Bom, gente, a escala ela é um elemento fundamental em cartografia, porque nós vamos representar, não são áreas fictícias, são áreas reais, né? São áreas existenciais que nós queremos representar com o máximo de fidelidade, e para isso nós temos que obedecer uma proporção do tamanho, né? Se eu pedisse para vocês, por exemplo, desenharem a planta baixa da casa de vocês, né, provavelmente vocês iriam, ainda que sem utilização de métrica ou de medição, vocês iriam representar em uma escala aproximada do que vem na cabeça de vocês. Por exemplo, se a sala de vocês é maior do que o quarto, provavelmente no desenho de vocês, a área que representasse a sala iria aparecer maior do que o quarto, né? Já que você iria fazer isso de forma aproximada, né? A escala, gente, ela é justamente para estabelecer essa proporcionalidade entre o que está desenhado no mapa e o que existe na realidade, né? Então, para que eu consiga, por exemplo, inserir um mapa do Maranhão, um mapa do Piauí, um mapa do Nordeste no livro de geografia, tendo em mente a fidelidade da área do território representado, eu preciso utilizar a noção de escala. Então a escala é da matemática muito utilizada aí por vocês, né? Então eu preciso ter essa relação de proporcionalidade entre o que é real e entre aquilo que foi representado no mapa, para que eu não possa incidir em erros, né? Bom, a gente vai trabalhar dois tipos de escala. A gente vai trabalhar com a escala numérica e com a escala gráfica. Vamos ver um pouquinho sobre o que diz cada tipo de escala dessa. Escala numérica, gente, é aquela escala que geralmente vem a indicação dos dois pontos, né? Um ponto em cima e um ponto embaixo, separando duas partes da escala. A escala é composta de numerador e denominador, né? Geralmente, usualmente, na maioria das vezes, quase sempre, o denominador da escala é 1, né?
Mas numa escala equivalente eu posso encontrar um denominador 2, né? Mas eu reduzo para o 1. Né? Então, aquela relação é uma relação em que o numerador geralmente é 1, ele está na parte esquerda dos dois pontos, à esquerda dos dois pontos, e o que vem depois dos dois pontos, à direita, é o que a gente costuma chamar de denominador. Aquele denominador, sim, é muitíssimo importante para eu entender as relações de redução ou de ampliação que foram feitas no meu desenho, no meu mapa, né, na minha planta. Bom, cada centímetro no mapa representa uma quantidade definida de centímetros na realidade que está indicado no denominador da escala, aquele que vem após os dois pontos, gente. Gente, na maior parte das vezes, quando não há a indicação de unidade de medida, a gente vai relembrar um pouco sobre as unidades de medida linear, né? Metro, centímetro, milímetro, hectômetro, quilômetro, decâmetro, decímetro. A gente vai relembrar essas medidas, são medidas que variam de 10 em 10, a anterior ou a posterior, né? Exatamente aquela medida do denominador, ela é uma medida que, quando não indicada, subentende-se que ela está em centímetro. Por isso que diz que o denominador é muito importante para a gente entender essas relações de redução e ampliação. A escala numérica é geralmente centimétrica, como eu disse para vocês. Centímetro pode ser convertida pelo sistema métrico em qualquer outra unidade de medida linear, viu, gente? Então, a gente pode fazer as devidas conversões. Geralmente, num cálculo de escala, se eu te peço a distância entre São Paulo e Belém, entre São Luís e Vitória e Rio de Janeiro, você não vai me dar uma distância em centímetros, porque vai ser um número muito grande, né? Geralmente você vai me dar a distância em quilômetros, né? Que é aquilo que é mais usual. Bom, gente, prosseguindo, nós vamos ver aqui escala gráfica. Escala gráfica, o nome já diz, né? Trata-se de um gráfico. Também é bastante utilizado, né? Se vocês colocarem naquele mapa da página número 13, nós estamos na página número 13, vocês vão verificar aqui do lado, no canto inferior esquerdo do mapa, da região centro-oeste, está aparecendo uma escala gráfica. Uma escala em que a medida real é dada. Ela parece uma linha graduada, uma linha fragmentada, com vários segmentos, ou melhor dizendo, uma linha segmentada. Emprega-se uma linha graduada, como a régua. Nela, as distâncias de um terreno já são representadas por um segmento graduado de reta. Lá naquele da página 13, a minha representação escalar está dizendo que cada centímetro lá vale 225 km. Então, se tivesse mais um segmento de reta do mesmo tamanho, seria 450 km, e assim sucessivamente. Mas como você só precisa do primeiro segmento para saber, só está representado lá o primeiro segmento. Dessa forma, é possível encontrarmos a distância aproximada real a partir de dois pontos em um mapa, né? Para isso, basta medirmos com a régua a distância entre dois pontos e multiplicarmos pela escala. Muito simples, né? Como eu disse para vocês, gente, não se preocupe, porque hoje nós estamos tratando apenas da introdução ao estudo de escala. A gente ainda vai falar muito de escala, cálculo de escala, nas nossas aulas posteriores, certo? Para que a gente possa seguir avançando. Bom, pessoal, aqui é o mapa que eu falei para vocês. Ó. Repare aqui nessa parte inferior esquerda que aparece uma escala que é gráfica. Ou seja, aqui, ó, esse segmento de reta representa 1 centímetro, de 0 a 225 km. Então, nós temos aqui 225 km na realidade. Aqui nós temos a rosa dos rumos. No mapa tem que aparecer a indicação do norte. Não precisa aparecer esses outros pontos aqui, né? Colocou porque ele quis, mas você pode só indicar o norte, né? Se o norte estiver indicado, pode ser aqui, pode ser nesse outro canto. Não necessariamente precisa ser aqui. Eu vou conseguir definir os outros pontos, né? Então aqui nós temos cidades, ó. Nós temos Goiânia, capital
de Goiás, nós temos Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, nós temos Cuiabá, capital do Mato Grosso. Eu posso calcular aqui a distância entre essas cidades com a régua, né? Eu vou fazer uma medição aqui que vai ser praticamente a medição real, vai dar uma diferença pequena, né? Mas eu vou encontrar uma distância bem próximo do real quando eu fizer essa medição com a régua milimetrada, né? E multiplicar pela escala do mapa, que eu não preciso converter, eu não preciso fazer nada, porque neste tipo de escala a medida já está indicada aqui. Na realidade são 225 quilômetros, né? Bom, gente, aí está a escala gráfica, certo? Nós vamos falar também sobre os tamanhos das escalas. Vocês vão fazer a página de número 13, certo? Para casa, já está indicada no plural. Gente, nós vamos falar sobre essas variações de escala. Aqui você está vendo, por exemplo, a ilha da Groenlândia, que pertence à Dinamarca, né? O Canadá, os Estados Unidos e o México. Veja que aqui eu consigo visualizar os 3 países, né? De acordo com a redução da área a ser representada e com o nível de detalhamento do mapa, que isso é muito importante. Nós vamos tratar de escala grande, escala pequena, escala média. Só que essa escala, a escala que eu vou empregar, né, enquanto produtor de mapa, ela vai depender daquilo que eu quero mostrar para o meu público, para o meu leitor, né? Fazemos uso de escalas pequenas ou grandes. Por exemplo, para o mundo todo, pense o planeta, né? O mapa mundi representado num papel. Para ele caber no papel, ele vai precisar ser reduzido milhares de vezes, ou seja, a sua escala, ou a relação entre o tamanho real e o tamanho no mapa, tamanho no desenho, ela será pequena, né? Então, aquela escala que tem o denominador, o grande, é uma escala pequena. E aquela escala que tem um denominador pequeno é uma escala grande, né? Por outro lado, a representação de uma cidade, por exemplo, ela implicará na menor redução. Afinal de contas, numa cidade você vai precisar mostrar mais detalhes, né? Traçado de ruas, uma praça, por exemplo, uma ponte, não sei. Aí quando você pensa a sua casa, que o espaço a ser representado é menor ainda, né? Você vai precisar de uma redução escalar compatível com o detalhamento que você quer mostrar. Então, uma área muito grande, ela precisa ser reduzida muitas vezes. Uma área pequena, ela precisa ser reduzida poucas vezes, né? Daí você tem essa variação de escala, escala grande e escala pequena. Então, aqui, essa escala, por exemplo, utilizada aqui, ela está representando uma área grande, né? Eu precisei representar a área grande com menos detalhes. Então, essa escala, o denominador é grande. Logo, eu vou ter uma diferença, né? Uma variação entre o tamanho real e o tamanho no desenho proporcional. Provavelmente, aqueles pequenos detalhes, eles vão desaparecer de uma representação com esse tipo de escala aqui. Denominador grande, escala pequena. Então, essa escala é pequena. A escala 1 é pequena. A escala 2 é menor do que a anterior. E a escala 3 é menor do que as duas anteriores. Exatamente porque isso vai implicar o nível de detalhamento. Repare pelo denominador. Denominador grande, detalhes poucos. Denominador diminuiu, já apresentei mais detalhes. Já dá para me ver o traçado do rio, dá para me ver Seattle, dá para me ver Portland, dá para me ver Oregon, né? O estado do Oregon com o seu contorno mais específico. Aí eu tenho uma escala de denominador 15. Aí eu consigo mostrar muita coisa. Então repare bem, ó, a área que está sendo representada aqui, ó. Esse lago aqui, essa área de lâmina de água aqui, na costa de Seattle, eu consegui representar muito bem as reentrâncias, as ilhotas, as ilhas aqui presentes nessa área lagunar. Então, por que eu consegui fazer isso? Porque eu reduzi menos, exatamente porque o denominador ele é menor. Gente, nós vamos encerrar aqui a aula de hoje, certo? Com a solicitação que vocês tentem responder, é um desafio, a questão de número 13, certo? Fiquem com Deus e até sexta-feira, ok? Tchau, tchau.